Dá uma olhada nisso. Fala pra mim se não é a coisa mais linda do mundo. Esses são bebês Milky Way e essas são bebês Fantôme. Você já pensou na possibilidade de conseguir fazer os seus arranjos com mini bebês ou mini suculentas a partir do seu cultivo? E para isso, você sabia que tem algumas dicas que pode ajudar, né, no desenvolvimento dessas suculentas? Então, se você já despertou interesse pelo tema do vídeo de hoje, vem comigo, eu sou a Rose Moraes e vocês estão no canal Rosa de Pedras Suculentas. Gente, todo mundo sabe que 90% das suculentas, elas se propagam através de folhinhas, né? De vamos falar uma folhinha aqui também, um carocinho aqui, né? E a maioria por folhas, né? Só que se você não tomar o cuidado necessário, você acaba não produzindo essa folha que você retirou da sua suculenta, ou que ela caiu acidentalmente, ou que ela desmontou sem você entender o porquê. Então isso também é uma forma de você otimizar e não perder a espécie, já que soltando várias folhas você tem a possibilidade de ter várias suculentas da mesma espécie. Então eu tenho uma bancada aqui maravilhosa, tem algumas suculentas que são consideradas raras aqui, como a Cubic Frost, Lilacina, Angel, Milky Way, Superboom, a Superboom, Leopoldina, Melaco, olha que coisa mais linda aqui, tá? Ainda tá com a folhinha dela. Vambrim, bom, várias outras que vocês estão notando aqui, né? Titubãs. Então, a gente consegue sim otimizar esse cultivo, né, de berçário, desde que feito da maneira certa. E olha que gracinha. A Graptoveria Ellen, Graptopétalo Ellen, tá germinando. Então, vamos pro vídeo de hoje. Então, como vocês já sabem, esse é o canal Rosa de Pedras Suculentas. Se você quer otimizar a sua coleção a partir das folhinhas, da reprodução por berçário, então se inscreva aqui no canal, né? Fique comigo no decorrer do vídeo, que tem umas dicas que eu acho interessante e que eu demorei para entendê-las, porque nem sempre todos entendiam quais eram as minhas dúvidas. Então fique aqui comigo, você está no canal Rosa de Pedras Suculentas, se inscrevam, compartilhem, curtam e vamos para o vídeo prático. A gente fala sério, né? Não é a coisa mais lindinha você ter um berçário? Se conseguir fazer uns arranjinhos assim e ver essas suculentas se formarem dessa forma, e aqui com certeza logo logo bem próximo elas estarão com as rosetas grandes, né, como essa maior, que é minha também, que foi feita através de folha, e vai estar fechando esse vasinho. Imagina isso aqui cheio, gente, que coisa mais linda que não fica, né? Bom, vamos lá. Então o berçário hoje eu acho que é um dos assuntos mais interessantes do cultivo de suculentas, né? Onde você consegue produzir as suas próprias plantas, né? Então a maioria das suculentas, elas se propagam através de folhas ou de raminho, né? Galinho, né? E decapitação. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre o berçário, né? Então quais os passos que a gente tem que se atentar referente ao berçário? E quais são eles? O primeiro passo, o segundo, o terceiro, até que essa planta vá para um vaso. Primeira coisa é definir quais as suculentas que vocês gostariam de formar um berçário, né? O berçário, eu sempre escolho suculentas que tenham a mesma característica, mesma quantidade de rega, mesma quantidade de sol, né? Então equivérias eu procuro colocar todas no mesmo berçário. Os cotiledons, os paquifitons eu já coloco em outro porque eles precisam de menos rega e mais sol. Então sempre identificar a sua planta e ver qual a necessidade de cada uma, né? Feito isso, a gente vai coletar as folhas para poder colocar no berçário. Então eu tô aqui com a minha paraguaiense, é uma planta fantástica, essa daqui é uma das mais fáceis de fazer mudas, né? Se você tem um arranjo, só destaca as folhinhas e coloca lá dentro e você tem um monte de novas
mudinhas como esse aqui, olha. Mas vamos lá, então como a gente tá começando agora, a gente vai escolher uma parte dela. Eu vou pegar essa folha aqui que vocês estão vendo. Então o que que eu faço? Eu só mexo ela para um lado e para o outro e ela sai inteirinha. Olha aqui para vocês verem. Então, manter a gema da planta é muito importante para que ela não perca o ponto de brotação, tá, gente? Se essa folha quebrar ao meio ou no meio, não vale mais, pode descartar. Então, como que eu consigo retirar essas folhas de forma que eu não vá quebrar essa folhinha? Hidratando a sua suculenta. Então, fez a rega hoje, amanhã já é um ótimo dia para quem tem intenção de fazer berçário. Já vai lá no outro dia após a rega, elas estão todas hidratadas, então ela sai com maior facilidade. É só você encostar, fazer o movimento, fácil, ela já sai. Então, a melhor opção, um dia após a rega. Às vezes tem umas folhinhas que estão assim, olha. Essas aqui não, essas já estão no processo de envelhecimento já para sair. Então essa folha não vale, ela tem que estar uma folha durinha, tá vendo isso aqui? Então já ela tá murchando, essa já não vale. Pode ser que uma ou outra você ainda consiga recuperar, mas na maioria não. Tem que ser uma folha boa, viçosa, bem, né, hidratada. Então retiramos. Eu tô aqui com muitas folhas que eu retirei durante a semana para poder montar o berçário com vocês. Elas estão aqui. Uma outra dica que é sobre essas crássulas, né? Então, como que funciona? Então, a gente vai retirar, tô aqui embaixo, mesma coisa, vai retirar uma folhinha dela. Retirei a folhinha e vou deixar aqui que eu vou mostrar para vocês como que elas se propagam. Então, tá aqui, retiramos todas, separei o que é de maior consumo de água ou que precisa de menos rega, precisa de mais rega. Então vou colocar todas juntas no mesmo berçário, as que têm as mesmas necessidades. Então, ótimo, já vou tirar aqui da bancada, vou colocar pra cá, pra não atrapalhar, pra eu montar aqui pra vocês o nosso berçário. Então, primeiro passo, o que que eu vou fazer? Aqui tem muitas suculentas, né? Tem muitas folhinhas. Eu vou deixar essas folhinhas numa superfície, deixa eu pegar uma outra bandejinha. Voltando, primeiro passo, coletar as folhinhas. Segundo passo, tô com uma outra bandeja, essa não está furada. Então, eu vou separar as folhas que eu quero que propaguem. Então, eu vou colocar aqui uma quantidade de folhas, né, nessa bacia, nessa bandeja. E aqui elas ficarão até elas emitirem as primeiras raízes, né? Então aqui tem umas que são mais rápidas, outras demoram um pouco mais. Então vai deixar aqui. Mas Rose, eu rego essas folhas? Eu não rego, eu borrifo a água com 3 a 4 dias após de coletadas. Então, eu dou aquela borrifada por cima, não deixo acumular água aqui, porque não está furado, né? Então, coletadas as folhas, vou deixar para enraizar. Começou a enraizar, esse é o segundo processo. Então, deixa eu só colocar aqui um pouquinho, só para vocês entenderem. Tô aqui, né, com as minhas folhas. Olha, a Rose já enraizou, teve uma até que já nasceu, que as mais rápidas são as paraguaienses, são os Francesco Baldi. A titubans, ela é muito rápida para soltar folhinhas, raízes. Então tá, tô aqui com o berçário depois de 10 dias e eu notei que algumas suculentas já estão com raízes. Então aí entra o nosso terceiro passo. Aqui ele está furado, eu tenho furos, talvez vocês não consigam visualizar, mas eu fiz 5 furinhos. Gente, recipiente para fazer o berçário, qualquer vasilha, potinho de margarina,
embalagem de amaciante, é só você cortar ao meio, ela dá para fazer. Então, tudo que for recipiente, você consegue montar o seu berçário. Então, fiz os meus furinhos, peguei o meu substrato que eu uso para todas as minhas suculentas. Aqui eu uso o Top Garden, somente ele, mais nada. Coloquei faltando aqui um dedo para preencher esse espaço, né? E agora eu vou começar a montar esse berçário. Então, quem que eu vou colocar aqui? As suculentas que já estão com brotinhos. Então, eu venho... Por que que eu deixei esse 1 centímetro aqui em cima? Porque eu quero apoiar a minha suculenta na beiradinha do vaso, né? Da bacia. E eu vou colocando. Então, as que estão com... raizinhas, vai colocando até você completar essa borda inteira de suculentas. Só vão colocando aqui, gente, olha. Tá vendo? Tá dando pra vocês verem? Vai comentando aí no vídeo, tá? Então, não vou fazer todas, senão a gente vai ficar muito tempo nesse passo. Enraizou, coloca no substrato. Colocou no substrato, enraizada do jeito que tá aqui, eu vou pro quarto passo, que é o meu quarto passo, é exatamente como ele tá aqui. Aí eu já começo com as regas a cada 3 dias. Gente, mas não é aquela rega de ensopar, de deixar o substrato muito cheio, porque é uma rega mais frequente. Então, as suculentas, os bebês, elas precisam de uma rega mais frequente para elas se desenvolverem. Então, eu a cada 3 dias, ou quando o substrato estiver muito seco, aí eu faço a rega. Detalhe, Rose, nós separamos aquelas folhinhas, né? Essas folhinhas. Como que eu faço com ela? Aqui já tá até brotando, né? Deixa eu pegar uma aqui que nós tiramos agora. Então, como que eu faço com essa folhinha? Você vai... Primeiro eu tenho que achar a folhinha, que é tanta suculenta aqui que eu vou falar pra vocês, viu? Não tem problema, eu tiro outra aqui. Tirei aqui, né? Essa suculenta é uma que a gente já coloca direto no potinho. Então, você só encaixa essa partezinha que ficou aqui, encaixa no substrato e ela vai soltando os brotinhos nessas bordazinhas que elas têm aqui, olha. E olha que coisa mais linda que fica, gente. Então, essas a gente coloca num potinho só. Não só essas, tá? Eu gosto muito de colocar o sedum bronze também. Já colocar ele quando tá enraizado, já colocar no potinho, porque eles já crescem assim, né? Fica muito legal, é muito bacana. Dicas, quando são o cedo, esse rubro tinto, né? Deixa eu pegar mais algum outro aqui. O rabinho de burro, dedinho de moça. Então, esses que são pequenininhos, eu não monto no berçário, eu já coloco direto no potinho, como tá esse daqui, ó, esse aqui é o Mirinai. Então, eu tô com uma mudinha maior ali e eu enchi de folhinhas, e aqui eles vão crescendo e vão se formando. Então, fica mais fácil do que você ficar montando tudo numa bandejinha. E dá uma olhada, esse daqui é um já mais evoluído, né? Aqui eu tenho bastante equevérias, as titubãs são maravilhosas. Deixa eu só virar a câmera para vocês que a gente vai falar aqui neles. Só um minuto. Gente, um detalhe muito importante que não pode passar despercebido é o que? Depois de coletar essas folhas, elas devem ficar em locais sombreados, com muita luminosidade, não pode deixá-los no sol, tá? Então, no solzinho da manhã e depois quando os bebês já nasceram, e aí eles entram para adaptação. Agora, dei uma olhada nessa bandeja, né? Ela já é um pouco mais antiga. O que que acontece aqui?
Não sei se vocês notam, mas eu tenho as folhas que foram encostadas nas laterais da bandeja. E eu tenho mais uma outra carreira de suculentas em volta dela. Olha o sentido. Então, o sentido da folha fora, sentido da folha dentro. Para que eu fique com esse meio aqui para eu regá-las. E aí, dessa forma, eu não tenho o contato direto com a água, direto na folha. E dessa forma, eu consigo preservar a folha por mais tempo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma opção que tá bem legal. Olha, essa Cubic Frost, ela já tá grande, eu já consigo montar arranjos com essas duas e a folha ainda tá aqui dentro. Mesma coisa aqui nessa lilacina, nessa patinha de sapo, aqui nessa gigante que é a Hanaicada, a folha que dá origem à planta tá lá embaixo. E aí, gente, o que eu sempre falo? Olha essa melaco, que coisa mais linda, né? Vocês acreditam que eu já tive situações de tirar a suculenta da folha, a folha tá inteira e ela germinar de novo? Então é fantástico isso. E olha isso aqui, eu consigo montar uma coleção inteira com as minhas características de cultivo. São as plantas melhores adaptadas ao nosso jeito, porque elas já vêm da nossa forma, né? Então, são plantas que vão se desenvolver melhor. Aqui eu tenho Super Boom, Crispate, aqui eu tenho duas jadeitas, essa outra eu não... a prolífica e uma paraguaense. Por quê? Eu tirei a paraguaense do vaso e aí eu tinha folhinhas, eu vou colocando nas laterais e uma cresce mais que a outra, né? Então a gente tem já mini vasinhos. Aqui eu tenho com uma pontinha destacada, eu fiz esse C do Maquinói Variegata. Então vocês têm milhares de possibilidades. Olha isso aqui, Graptopétalum Ellen. E ali é uma folha de haste floral. Então, aqui eu consegui germinar e eu tenho outras dele. Essa daqui é a Leopoldina. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês? Berçário é a melhor forma que se tem de fazer as suas suculentas, os seus vasos, os seus arranjos, né? Então, não tem custo para você. Você pode retirar isso de uma planta quando ela chega na sua residência, ou quando você vai fazer manutenção de vasos. E aí tem gente que fala, eu não gosto de fazer berçário, às vezes eu não tenho tempo para fazer berçário. O que eu faço? Eu faço o quê? Quando eu não tô com tempo disponível, eu pego uma planta, uma folhinha ou várias folhinhas e vou colocando em outros vasos. Deixo elas um pouco protegidas, porque esses vasos eles vão pro sol, né? E aí eu acabo fazendo um berçário alternativo, que eu acho super válido, né? É super bacana. No entanto, essa suculenta de meia sombra, né? Eu coloquei folhinhas da Subsecilis, da Equivéria Subsecilis. Elas estão aqui, tá enraizada, eu achei que nem ia, né? Nem sabia se fazia por folha ou não. E já tá com brotinhos, e ele já vai para aquela bandeja que nós montamos ali. Então, isso é um berçário alternativo. É você ter plantas já adultas e você colocar embaixo delas folhinhas. E vai muito bem, germina muito rápido. Você já pensou? Olha que graça. Se conseguir, né, um berçário, eu acho bacana aqui. Aí você vai me falar, Rose, qual é a melhor época para eu tirar essa suculenta do berçário? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa Fantôme, deixa eu só colocar esse outro vasinho aqui do lado. Essa Fantôme, eu já vou tirá-la daqui, porque ela tava tombando, né? O substrato que tá aqui nessa bandeja já tá raso para ela, já tá com bastante raiz. Então, essa é a hora que eu tiro. Eu tenho a minha percepção, mas qual é o ideal, o tamanho ideal? É o tamanho quando sua planta perdeu a folha, tá lá, secou a folha, e ela já tá grande, quase do tamanho de uma moeda de R$1. Tira do vaso. Ou se não, você notou que ela tá bem debilitada, ela não tá indo no berçário. Tira do vaso. Então, não, tira do berçário.
põe no vasinho. Então, tudo você tem que entender que você tem que se atentar ao que você tem aí na sua residência, né? O que você tem aí na sua coleção, o que você tem no seu berçário. Por exemplo, essa paraguaense, ela já tá com a folha seca. Olha, eu já ia tirar para vocês verem, mas ela soltou sozinha. Posso tirar, ó, olha o tamanho da raiz dessa suculenta. Então, o que que eu vou fazer? Eu já vou começar aqui a montar, o meu arranjinho de paraguaense. Já tá na hora, já posso começar a fazer, como eu já coloquei outras aqui. Então, umas crescem mais, outras menos. Aí, fui fazer a mudança dela de lá e caíram algumas folhinhas. O que que eu faço? Pega isso aqui, gente. Essas folhinhas minúsculas, pequenininhas. Vem aqui, onde você vai montar o seu arranjo e coloca embaixo da maior suculenta, onde ela vai ficar protegida. Pronto, ali você terá um monte de novas suculentas. Bom, eu acho que é isso, né? Dica de regra é aquilo que a gente falou, eu faço a cada 3 dias quando o substrato está muito seco. As folhas, quando elas são coletadas, vamos passar uma geral aqui. Quando elas estão coletadas, eu borrifo, não é aquele jatinho de, um sprayzinho, aquele borrifador. Depois do 4º dia, já dou uma borrifada para elas não desidratarem. Automaticamente eu já faço a seleção de quem tá bem e quem não tá. Quando for lá para o 10º dia, 11º dia, 12º, se a folha não tiver legal, ela vai estar, ou ela vai estar melada, né, como tá essa daqui, ou ela vai estar seca. Seca ou podre, acontece de apodrecer, isso aqui não é podridão, é queimado. Então, gente, você consegue ter esse filtro aqui nesse início da bandeja seca. Depois que você selecionou quem que vai para a bandeja, aqui já tem uma bandeja que já estão enraizadas. E a partir daqui, eu já começo a regá-las no 3º dia, né? Ou quando o substrato estiver totalmente seco. Aqui rega também 3 dias e aqui também até que elas, né, já vão para o potinho. Quanto à adaptação, eu já faço a adaptação a partir desse momento aqui, olha. Começou a sair brotinho, eu já coloco elas no solzinho da manhã, sol das 7, 8 até as 9 da manhã. Desse tamanho, já toma sol às 10 da manhã, 10h30, se for filtrado até 11, 11h30. Então, eu consigo fazer dessa forma. Esses aqui que já vieram pro potinho, conforme a gente tirou aquela paraguaense. Esse já tá em adaptação de sol pleno. Então, a maioria aqui já fica das 7 da manhã às 13, às vezes até às 14 horas, tomando um solzinho. E tão lindos, né? Gente, a coisa mais prazerosa que tem é você olhar e falar, eu fiz, né? É meu, eu quem produzi. Folhas de bebê, de suculentas bebê, elas germinam muito fáceis, né? Então, se você pegar aqui essas folhinhas de Milky Way, olha que coisa mais linda que tá isso aqui. E você colocar ali embaixo, dentro delas, elas ainda estão com folhas, tá, gente? Germinam todas. Aqui, deixa eu só falar pra vocês como que é fantástico esse mundo das suculentas. Essa daqui é uma Morrow, uma Echeveria linda que eu tinha, maravilhosa. Eu perdi essa planta. Porém, eu consegui, já tá com esse bebê grandão, que eu tirei a folha quando ela chegou. E eu estou com o berçário inteiro das folhas que eu consegui recuperar. Então, eu não perco, né? Eu demoro mais para tê-la adulta, mas eu consigo muito mais quando acontecem essas situações. Deixa eu mostrar uma outra para vocês também, que eu já não tenho mais. Essa daqui, gente, Margaret Hep. Eu viajei e quando eu cheguei, ela desmontou inteirinha. Ela não apodreceu, ela desmontou. E hoje, o que eu tenho dessa suculenta, eu acredito que eu monto algumas bacias. Mas não vou ser exagerada, eu monto uma bacia inteira de Margaret Hep. Então, é assim, de uma suculenta bonitinha,
né, saudável, você consegue tirar folhas e fazer novas suculentas. E olha que coisas mais maravilhosas. Substrato usado é o mesmo substrato que você usa para qualquer outra suculentas de vocês aí na coleção de vocês. Essa daqui, olha, eu fiz uma bandejinha só do Mendonzai. Então eu tenho várias aqui, olha. Por isso que é legal você colocar juntos, né? Quando são muito miudinhas. Porque você vai ter o controle delas de rega, de sol, e é só dela, né? Aí quando tem uma bandeja maior, aí você tem que ficar atenta, colocar geralmente as suculentas de mesma características para você não ter trabalho. Gente, espero que vocês tenham conseguido entender, né, o que eu quis passar aqui para vocês. Mas a grande moral aqui da história é o que? Faça as suas suculentas em casa, a partir do que você tem. Então, como dizem, né, se você tem um limão, a sua suculenta despetalou inteira, faça uma limonada docinha, cheia de novas plantas lindas, maravilhosas. Isso é muito prazeroso, deixa a gente com o ego lá em cima. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É simples, mas é com muito carinho, como todos os outros. E se tiverem dúvidas, pode me deixar aqui, né, nos comentários, ou me chama lá no Instagram, no rosa _ de pedras suculentas tudo junto. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se alguém quiser me mandar um oi lá, seja sempre muito bem-vindo. Então, encerro por aqui. Agradeço demais a companhia de todos vocês. Fiquem todos com Deus. Grande beijo e até o próximo vídeo.